Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliseu e nesta oportunidade gostaria de trazer até você uma porção da palavra de Deus. E gostaria, nesta oportunidade, de meditar no Salmo 23, é um salmo bastante conhecido, na verdade o mais conhecido da Bíblia, e ele não é o mais conhecido por acaso. Ele é um dos salmos mais lindos que nós temos na Bíblia. Uma canção que foi composta por Davi num momento de íntima confiança, de íntima dependência de Deus. Este salmo é um salmo que fala de proteção, de cuidado, de fidelidade, de amor. É um salmo que fala a respeito das qualidades de Deus para com a nossa vida na condição de nosso pastor. E o Salmo 23, o salmista apresenta ele diante do Senhor, declarando ao Senhor que o recebe como pastor da sua vida. Então vamos ao Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmo lindo, salmo maravilhoso. Eu gostaria de meditar nesse salmo com você a partir de cada versículo. Gostaria de meditar nesse salmo com você, versículo por versículo, para que a gente possa entender o Salmo 23, para que nós possamos conhecer o pastor do Salmo 23. E o Salmo inicia no verso 1 dizendo, Davi falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa a se observar aqui é quem é o pastor de Davi. O pastor de Davi é o Senhor. É importante nós conhecermos esse Senhor que Davi estabelece como sendo o seu pastor. O próprio Davi, em outros salmos, ele demonstra, ele apresenta esse Senhor como sendo aquele que criou os céus e a terra, como no Salmo 121, quando ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ao ouvir a resposta direcionada pelo Espírito Santo, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Como que alguma coisa perguntasse dentro dele, que Senhor? Aquele que fez o céu e a terra. Então o salmista, ele define como seu pastor o Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que é soberano, aquele que é criador de todas as coisas. Aquele em cujas mãos reside todo o poder. Aquele que é maior do que todos os deuses. Então é importante nós observarmos isso e fazermos uma pergunta a nós mesmos. Quem é que temos estabelecido como pastor da nossa vida? Muitas das vezes nós escolhemos diversas... Quem escolhemos como pastor da nossa vida? E quando falamos de pastor, estamos falando daquele que nos dirige, aquele que nos direciona, aquele a quem pedimos socorro no momento da angústia. Quem temos escolhido como pastor da nossa vida? A quem temos recorrido? A quem temos buscado nos momentos de desespero, nos momentos de dúvida, de ansiedade? Davi estabeleceu como seu pastor o Senhor, que fez o céu e a terra.
Ao mesmo tempo, no segundo ponto desse primeiro verso, nós vemos o Senhor, quem? Aquele que fez os céus e a terra. É o meu pastor. Quando Davi compara o Senhor como um pastor, ele está fazendo algo, na verdade, inédito no seu tempo. Deus, ele era conhecido como Senhor, como soberano, como aquele a quem se deve o tempo todo ter temor, ter reverência. A reverência, o temor a Deus entre o povo de Israel, ele era tão tremendo, ele era tão grande, que quando os escribas estavam escrevendo o texto sagrado, que chegava na palavra Jeová e Yahvé, eles trocavam a pluma, eles trocavam a caneta para que pudessem escrever. Então Deus sempre foi conhecido assim. E Davi inicia o seu salmo reconhecendo esse senhorio, porque ele chama Deus de Senhor, mas na segunda parte do versículo ele diz: ele é o meu pastor. Ao mesmo tempo que ele reverencia, ao mesmo tempo que ele respeita, que ele teme, ao mesmo tempo que ele reconhece a posição de Deus sobre a sua vida, ele nos demonstra uma intimidade. É esse Senhor mesmo, esse Senhor criador dos céus e da terra, esse Senhor soberano, esse Senhor cujo poder ou todo o poder está em suas mãos, esse Senhor, ele é o meu pastor. Então eu vejo nessa composição de Davi uma intimidade de Davi com Deus. Deus para ele, apesar de soberano, apesar de ser todo-poderoso, de ser o único Deus, ele era um Deus que estava presente na sua vida. Era um Deus que ele se colocava diante desse Deus como sendo seu pastor. É um Deus que cuida. Eu entendo, quando olho para esse texto, que o salmista Davi está dizendo: o Senhor é quem cuida de mim. Ele é o meu pastor. Por que que Davi teve esse insight de colocar Deus como sendo seu pastor? Porque Davi começou a observar que o cuidado de Deus ao longo do tempo, que as providências de Deus ao longo dos séculos com o seu povo, demonstrava o mesmo cuidado que Davi, que outrora fora pastor de ovelhas, tinha com as suas ovelhas. Ele começou a observar que era Deus quem providenciava o alimento. Ele começou a observar que era Deus quem conduzia pelos melhores caminhos. Ele começou a observar que era Deus diante do seu povo que lhe proporcionava descanso para a sua alma. E ele então entendeu que esse papel para Deus se encaixava muito bem na sua vida, porque é Deus que supre as suas necessidades dia após dia. Então é interessante nós observarmos como que Davi, ele percebe esse cuidado de Deus para com a sua vida. É importante nós entendermos o que levou Davi a perceber isso de Deus. O cuidado incessante de Deus para com a sua vida. E a terceira parte do versículo diz: a primeira, o Senhor, a segunda é o meu pastor, e a terceira parte do verso, e nada me faltará. Durante muito tempo, nós tivemos diversas interpretações sobre esse texto. Inicialmente se pregava com muita eloquência que o Senhor era o pastor e que nada nos faltará, nada, que teríamos tudo, que teríamos saúde, que teríamos casa boa, que teríamos um salário bom, que teríamos uma família feliz, que teríamos tudo. Então, durante muito tempo se pregou dessa forma. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber que essa interpretação não era prática. Porque mesmo sendo fiéis, às vezes o povo de Deus passa sim por privações.
Às vezes, mesmo sendo fiéis, o povo de Deus passa por situações adversas. E que situações são essas? Situações que envolvem todo mundo. E aí então começaram a interpretar o Salmo de uma outra maneira. E a segunda interpretação que ainda consegui acompanhar é que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não nos faltará tempos difíceis, não nos faltará tempos de bonança, não nos faltará tempos de trevas, não nos faltará tempos de sol brilhante. Então, durante a nossa caminhada, tudo acontecerá conosco, porque nada nos faltará. E de algum tempo para cá eu tenho começado a observar esse verso de um prisma diferente. E olhando o próprio texto do Salmo, nós vamos perceber isso. Primeiro, se de fato o Salmo, no verso 1, está dizendo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, por que é que no verso 4 o salmista Davi fala sobre inimigos? Por que é que no verso 3 ele fala de vale de sombra de morte? Se nada nos faltará. Então é importante nós observarmos o seguinte, baseado no verso 3 e no verso 4. O próprio texto nos dá uma direção para interpretarmos esse verso. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada em que sentido? O próprio Deus não nos faltará. Deus ele estará presente com aqueles que o têm como pastor em todo o tempo da sua caminhada. Deus estará presente, não importa se o dia está claro, se está nublado ou se está chuvoso. Deus estará presente. Por que ele estará presente? Porque ele é o pastor. E o pastor não abandona as ovelhas. Não importa se está em meio à tempestade. Não importa se o dia está com o sol bonito, brilhante. Não importa se os campos estão verdes. Ou não importa se estamos atravessando um verão com sol causticante e a grama seca. Deus estará sempre presente. Porque ele é o nosso pastor. Ele não nos abandona, ele não nos deixa. Estamos passando diante, ou estamos passando em meio, estamos no meio de uma crise mundial. Estamos no meio de uma crise desencadeada por um vírus que tem assolado todos os países. E neste momento é importante nós termos bem definido em nossa mente, em nosso coração, quem é o nosso pastor. E se nós temos definido para pastor da nossa vida o Deus, Criador dos céus e da terra, podemos estar tranquilos que mesmo em meio a essa situação, Ele está conosco. E se nós estamos em Sua presença, se Ele está conosco, nós podemos ter certeza, Ele cuidará de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na próxima ministração nós estaremos discorrendo sobre o verso de número 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa ter bem definido na sua vida quem é aquele que comanda a tua vida. Quem é aquele a quem você pede socorro no momento de angústia. Que o Senhor possa ser esse pastor cuidadoso que zela pela tua vida. Deus abençoe.